Caracas convoca, Washington reage e Brasília treme. Nicolás Maduro, acuado pela presença militar dos Estados Unidos no Caribe e pela recompensa de $50 milhões pela sua captura, convocou mais de 4 milhões de milicianos e ainda correu para pedir socorro à China. Mas a resposta de Pequim veio muito fria. Oposição às manobras americanas, sem qualquer tom de ameaça. Afinal, a China não vai arriscar ser aniquilada em uma guerra direta com os Estados Unidos e os 32 países da OTAN em troca de alguns barris de petróleo venezuelano. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o polêmico podcaster Alex Jones afirma que há uma grande chance do Palácio Miraflores ser bombardeado a qualquer momento em uma ofensiva fulminante contra as forças de Maduro. No Brasil, a tensão também aumenta. Alexandre de Moraes teve o seu cartão Elo bloqueado, entrou na mira de novas sanções americanas e viu Flávio Dino assustar o mercado financeiro ao declarar que obrigar os bancos brasileiros a ignorarem a Lei Magnitsky seria prevenção de problemas futuros. O resultado foi exatamente o contrário, bem ao contrário. Desconfiança, fuga de capitais e ainda mais pressão sobre o governo. Na Câmara, o indiciamento de Jair Bolsonaro e do deputado Eduardo, filho dele, foi classificado pela oposição como nulo de validade jurídica, já que o crime de coação exige prova de violência ou grave ameaça, o que não aconteceu. Para completar, o advogado americano Martin DeLuca, ligado à Trump Media, foi ameaçado após ter o seu número de celular exposto pela Polícia Federal brasileira em um processo reforçando a imagem de intimidação política. E para coroar esta cena toda, Lula reaparece em Sorocaba usando tênis de luxo de quase R$10 mil da grife italiana Zegna, enquanto segue discursando como o pai dos pobres. A contradição é gritante. Um cenário de crise institucional, instabilidade internacional e contradições expostas, tudo isso no mesmo palco. O programa de hoje está bem legal e a gente volta logo depois do recado de nosso apoiador. Até já. Você sabia que o Brasil lidera o número de pessoas com ansiedade? São mais de 18 milhões de pessoas. E que mais de 11 milhões de pessoas sofrem de depressão? Pensando em contribuir para a melhor qualidade de vida dessas pessoas, a Arque Suplementos traz para o Brasil o cogumelo Juba de Leão. Às vezes eu preciso lembrar de uma coisa. Então eu tô no quarto, eu preciso descer. Quando eu chego embaixo, eu já esqueci o que eu tinha que fazer. Amanhã eu tenho que entregar um trabalho. Não durmo. Às vezes eu até sonho. Depois que eu comecei a tomar o Juba de Leão, consigo descansar a minha mente. Claro, eu ainda tenho a ansiedade, mas não tão forte igual se eu não estivesse tomando. Eu comecei a perceber que a fase do esquecimento melhorou bastante, porque agora eu consigo iniciar uma atividade e concluir. O Juba de Leão é um suplemento natural utilizado na Ásia há milhares de anos e traz benefícios comprovados pela ciência. Ele vai te ajudar a diminuir os sintomas da ansiedade, da depressão, TDAH, além de ajudar a aumentar o foco e a concentração no trabalho, ajuda no cansaço físico e mental e pode ser usado até por crianças, auxiliando no aumento do aprendizado. Peça já o seu Juba de Leão da Arque Suplementos e garanta já o seu kit com desconto imperdível. Ligue agora, 0800 591 5520. Juba de Leão da Arque Suplementos. Sua saúde é o nosso foco. Olá, Paulo, que alegria aqui mais uma vez para falarmos dessa vez desse produto fantástico que está sendo uma revolução na área da saúde, gente. Principalmente na saúde mental, na saúde psicológica, na saúde intestinal. Presta atenção nesse produto, que ele é o produto do século. Cogumelo Juba de Leão, mais conhecido como cogumelo Yamabushitake na Ásia. Ele é um cogumelo exótico, é um cogumelo ansiolítico, é um cogumelo anticâncer e é um cogumelo que regenera
as células cerebrais, melhora a comunicação neural, regenera as células nervosas, antidiabético, baixa as gorduras no sangue, protege os neurônios e a função cognitiva, melhora toda a nossa função cerebral e ele ajuda na comunicação dos neurônios. Então, para quem tem esquecimento, para quem tem Alzheimer, para quem tem Parkinson, esse produto é excelente. E a gente sempre fala também do fator principal, a ansiedade. Quem hoje não é ansioso? Quem hoje não chega em casa com aquele cansaço mental terrível? Principalmente você que é médico, advogado, você que trabalha no escritório, você que trabalha com pressão, você que tem equipe, você que trabalha com uma alta demanda mental. É muito difícil o dia a dia. É por isso que esse produto ele é consumido há milhares de anos. Os monges, por exemplo, quando iam se concentrar, fazer meditação, eles usam esse produto, eles consomem o cogumelo puro para melhorar a concentração, para ter uma melhor conexão. E isso é comprovado. O cogumelo juba de leão, ele é um excelente produto para quem tem ansiedade, para quem tem perda de foco, para quem tem problemas de memorização. E o melhor de tudo, sabe o que é? É que ele é um produto que não é só para idosos. Ele é um produto para todas as idades, inclusive para crianças. Hoje muitas crianças sofrem com autismo, com TDAH, e esse produto ele é excelente porque ele também ajuda a função nervosa, a coordenação motora, a facilidade do aprendizado infantil. Então é muito importante as crianças utilizarem esse produto. Fora que o cogumelo juba de leão, ele é rico em vitaminas. É um produto maravilhoso. Então, gente, você que sofre com ansiedade, você que tem uma alta demanda mental, trabalha com resultados, trabalha com meta, trabalha com equipe, você que precisa realmente deitar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir, conseguir descansar a sua mente. O cogumelo juba de leão é o produto certo para cuidar da sua saúde cerebral, da sua saúde psicológica e também da saúde intestinal. Para quem tem úlcera, para quem tem gastrite nervosa, para quem tem problemas de queimação, cogumelo juba de leão. E aproveita hoje, porque olha, estamos numa promoção imperdível. Para os 100 primeiros telespectadores que ligarem, desconto de 80% na nota. É só você ligar 0800 591 5520 0800 591 5520. A ligação é gratuita. Tem o QR Code também que você pode ser atendido direto pelo WhatsApp. O número também, se você salvar, é o WhatsApp. Um especialista vai te atender. E o melhor de tudo é que o resultado é muito rápido. E o produto, ele é em pó. Basta você tomar um scoop por dia. Ele tem sabor de limão siciliano. E é uma delícia. Então você ligando agora, garanta já o seu cogumelo juba de leão. 0800 591 5520. Pagamento só para o mês de setembro. Ligue 0800 591 5520, Paulo. Nicolás Maduro voltou a endurecer o discurso contra os Estados Unidos ao convocar milicianos, reservistas e a população venezuelana para se mobilizar diante da presença militar norte-americana no Caribe. Em cadeia nacional, o presidente anunciou a meta de reunir mais de 4 milhões de milicianos como resposta direta ao envio de destroyers e aeronaves por Washington, além da decisão americana de dobrar para 50 milhões de dólares a recompensa pela cabeça dele. A convocação apresentada por Maduro como ato de soberania e resistência cumpre também um papel de propaganda interna, reforça na cabeça dele a base chavista, sustenta a narrativa de um país sitiado e tenta desviar a atenção das graves dificuldades econômicas para a ameaça externa. Nos bastidores, o movimento incluiu um encontro reservado com o embaixador da China em uma de suas casas de campo, em que Maduro pediu apoio diante do cerco militar americano, evidência clara da crescente dependência de Caracas em seus aliados estratégicos. A resposta chinesa, no entanto, veio em tom diplomático,
Pequim disse se opor às manobras militares dos Estados Unidos no Caribe, mas a posição não soou como ameaça real. A China não tem interesse em se envolver fisicamente em uma guerra contra os Estados Unidos, muito menos contra os 32 países da OTAN que inevitavelmente se somariam ao esforço militar ocidental. Entrar nesse conflito significaria sua rápida aniquilação. E tudo isso em troca de quê? De alguns barris de petróleo venezuelano, prometidos por Nicolás Maduro? Para Pequim, não vale a pena. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o podcaster Alex Jones, figura conhecida e controversa, afirmou que o país estaria prestes a declarar a guerra à Venezuela e derrubar Maduro. Segundo ele, existe uma grande chance do Palácio de Miraflores ser bombardeado a qualquer momento, com as forças leais ao regime sendo eliminadas por explosivos de 900 quilos em uma ofensiva relâmpago. Vamos conversar agora sobre isso com o nosso analista de geopolítica, Gerson Gomes. Gerson, essa iniciativa de Maduro em buscar apoio chinês mais parece um desespero do que qualquer resultado efetivo. A China não pode fazer absolutamente nada para impedir que os americanos cumpram com o que já está determinado, não é? E mais, Donald Trump não iria mover tanta força assim aí de cima dos Estados Unidos até a Venezuela para não dar em nada, ou seja, 3 destroyers e um submarino apenas para assustar Maduro. É claro que vai sair alguma coisa séria daí. Seja bem-vindo, Gerson. Bom, tá de volta, Paulo. De fato, você colocou 2 argumentos que são irrefutáveis. O primeiro, que o grande esforço que está sendo feito pelo Comando Sul em meios militares e, inclusive, meios de uma força conjunta, porque nós temos aviões altamente sofisticados que foram colocados sobre a região, que são aviões de controle de espaço aéreo e que fazem a coordenação de quando nós temos o que se chama de supremacia aérea ou superioridade aérea. Isso que está acontecendo hoje naquela região é sem precedentes, porque, de fato, há uma estrutura montada ali bélica de guerra. Agora, daí a se declarar guerra contra a Venezuela, eu creio que não há essa necessidade no meu ponto de vista. O que acontece ali em relação à China, como você colocou, não é nem que a China não veja vantagem de se envolver, ela não tem possibilidade. A expressão militar da China ainda está, pelo menos, a 1,5 décadas de chegar na situação de conseguir projetar poder militar fora do seu litoral, fora das suas águas territoriais. Veja, a China não tem nenhuma base militar longe do seu território, com exceção daquela pequena base ali no Djibouti, que fica na entrada do Mar Vermelho, que é uma base, na verdade, multinacional. Existem italianos, franceses, Grã-Bretanha, Estados Unidos, que tem 2 áreas ali bem grandes, e a China tem um pequeno porto que foi alugado ali, que é uma estratégia até daquela pontinha ali na África, no controle da entrada no Mar Vermelho, bem na frente, inclusive, do Iêmen, que lançou, inclusive, de ontem para hoje, mais um míssil lá sobre Israel, mais um míssil balístico iraniano. Então, você veja que a China, por exemplo, ela não tem nenhum porta-aviões de propulsão nuclear ainda. A China tem 2 porta-aviões operacionais, mas são porta-aviões de propulsão convencional, a motores a diesel. E qual é a desvantagem de um porta-aviões de propulsão convencional? É que ele não consegue operar longe de uma estrutura logística de apoio. Ao contrário dos porta-aviões americanos, que têm 11 porta-aviões operacionais, ou seja, tem um 12º, inclusive, já é o 2º da classe Gerald Ford, que já está sendo ultimado. Esses porta-aviões, junto com as suas frotas, eles conseguem projetar poder em qualquer lugar do planeta. E o único país que tem porta-aviões de propulsão nuclear nesta quantidade é verdadeiramente os Estados Unidos da América. Então, não existe a menor possibilidade da China interferir nem na América do Sul,
nem na África, nem mesmo na Ásia, fora ali da sua água territorial. Agora, o que existe sim é o interesse econômico, e a China joga esse jogo muito bem. A Rússia tem sim, vem ajudando o Nicolás Maduro já há algum tempo com estrutura de inteligência e até estrutura militar também, mas não teria capacidade hoje de sair da guerra da Ucrânia. Veja que ele foi expulso, inclusive, da Síria. A estrutura militar russa que tinha, e tem ainda a sua base, é uma base naval pequena ali na Síria, que é uma base importante para a Rússia. Hoje ela está praticamente não operacional a partir do momento que o Bashar al-Assad foge do país e vai se refugiar na Rússia. Então, eu acho que fica claro para a nossa audiência, Paulo, que nem China nem Rússia poderão fazer nada por Nicolás Maduro nesse momento. E, aparentemente, ele está numa situação, pelo que eu vi das fotos, desse grande grupo que ele chamou de milícias, as fotos são feitas parecendo aquelas manifestações do PT, Paulo. Eles fazem fechadas, e aí mostra assim 20 pessoas e você não consegue vislumbrar uma multidão. Diferente do passado, onde Nicolás Maduro, ele, quando queria mostrar grande mobilização, ele usava até drones, etc. Agora não. Agora o que a gente vê realmente é que essas milícias e que foram montadas de apoio estão mais escondidas e temerosas do que a gente pode, pelo menos, perceber nas imagens, Paulo. Nós ficamos sabendo, ouvimos que uma declaração do secretário de Estado, Marco Rubio, dizendo que em breve ele vai visitar a Venezuela. Veja, em breve, e que Nicolás Maduro não estará mais lá. Os destroyers estão todos encostando na costa venezuelana neste fim de semana e acreditamos que entre esse fim de semana e o outro, muita coisa já vai estar resolvida, porque também o tempo é dinheiro, e aí implica em toda essa operação, realmente é uma coisa complicada. E os caras já estão indo para resolver o problema, Gerson? Vamos em frente, porque tem muita coisa ainda para a gente falar e o tempo também está correndo. O episódio mais recente da crise envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal ganhou novos desdobramentos. O cartão Elo, que se apresenta como 100% brasileiro, também bloqueou o acesso do ministro Alexandre de Moraes, sob a justificativa de que a empresa administradora não pode manter relações com clientes sancionados internacionalmente. Com isso, o ministro ficou sem a única alternativa que ainda tinha para dispor de um cartão de crédito ativo. No mesmo movimento, a administração Trump anunciou que vai determinar a gigantes de tecnologia, Google, Facebook, Instagram e WhatsApp, o cancelamento de qualquer conta associada ao ministro sancionado. A medida mostra o peso crescente das sanções e a disposição de Washington em isolar autoridades brasileiras que desrespeitem a legislação americana, em especial a Lei Magnitsky. Enquanto isso, o ministro Flávio Dino voltou a provocar instabilidade no mercado financeiro ao minimizar as consequências das sanções. Em declaração polêmica, disse que a decisão de obrigar os bancos brasileiros a não obedecerem à Lei Magnitsky serviria para evitar problemas futuros. A fala dele foi recebida como um gesto de confronto direto com os Estados Unidos, mas na prática só aumentou a desconfiança dos investidores e a pressão sobre o governo, que agora vê o risco de novas punições internacionais e a fuga acelerada de capitais do país. Gerson, primeiro vamos analisar essa declaração do ministro Flávio Dino, mais uma vez. É uma declaração irresponsável. Os caras estão achando mesmo que vão conseguir o que outros países não conseguiram. Acham que tem o jeitinho, a malandragem brasileira e que vão conseguir driblar a Lei Magnitsky. Não adianta alguém dizer para eles que países e bancos internacionais tentaram e não conseguiram. Não adianta. Eles querem tentar eles mesmos e vão quebrar a cara. Gerson? Pois é, você veja que eu recebi da Alemanha, uma apoiadora que segue também o Mundial Telenotícias, uma explicação muito coerente, a Giselda, sobre esse jeitinho brasileiro e como seria inócua essa iniciativa. O cartão Elo ele foi criado ali em 2011
por uma junção do Banco do Brasil, Bradesco e Caixa Econômica Federal, teoricamente para operar somente em reais, seja cartão de crédito, débito, e ele, teoricamente, também poderia burlar a Lei Magnitsky. Mas o que dá errado? Primeiro, porque os 3 emissores têm operações internacionais, ou seja, tanto o Banco do Brasil, o Bradesco e até a Caixa Econômica têm operações internacionais, inclusive aqui nos Estados Unidos. Veja que há um movimento acontecendo aqui no BB Américas, que é uma subsidiária do Banco do Brasil, que é um banco americano. É um banco criado aqui com as regras americanas, mas, na verdade, é uma extensão do Banco do Brasil. Você pode fazer transferências, inclusive, da sua conta do Banco do Brasil para o BB Américas sem pagar nenhuma tarifa, porque fazem parte do mesmo grupo. Só que essas agências agora, Paulo, aqui nos Estados Unidos, estão sendo buscadas pela comunidade brasileira que está sacando o seu dinheiro com receio dessas retaliações. Por quê? Porque mesmo emitindo um cartão Elo, esse cartão que está conectado a esses bancos emissores não tem como se desvincular das sanções secundárias que certamente adviriam. Além disso, esse cartão Elo também ele oferece serviços internacionais, obviamente se valendo de parcerias com instituições, veja bem, americanas também. Se você procurar o contrato do Elo, você vai encontrar um grupo americano que faz essa interface. Então não tem para onde fugir, Paulo. Esse jeitinho brasileiro no que diz respeito ao cartão Elo é completamente inócuo. Porém, é importante a gente lembrar que essa escalada, ou seja, a percepção internacional do que está acontecendo no Brasil, vai ficando cada vez pior. Porque quando se tenta, seja via Flávio Dino, seja via Alexandre de Moraes, querendo aparentar que existe uma possibilidade de normatização, de avançar sobre os bancos, impondo a eles algo que os preserve, na verdade você está isolando o Brasil e comparando o Brasil a uma republiqueta, um paizinho que muitas e muitas vezes mantém o seu ditador ali, com seus bens só naquele local, sem poder viajar, desfrutando das benesses, como a gente viu acontecer com a elite de Cuba, com a elite de algumas repúblicas ali na África. Essas histórias, Paulo, não se enquadram, não se ajustam ao Brasil, que tem uma economia extremamente integrada, inclusive com um sistema financeiro muito sofisticado e que, exatamente por ser muito sofisticado, está muito dependente da tecnologia internacional, seja em banco de dados, seja em comunicação, seja em transmissão via satélite, seja em tudo de apoio de softwares e de mecanismos e de licenças que são todas conectadas aqui com os Estados Unidos, Paulo. Se equipara aí, como você disse, Cuba ou um país aí africano, um Congo, um Moçambique, alguma coisa desse sentido. Só que aí o brasileiro não está acostumado com isso, né? Você tem o peso ainda, né, do brasileiro estar acostumado com uma outra cultura completamente expansionista, com mais liberdade, e de repente se vê numa situação como essa, o efeito ele é muito maior do que o que se aparenta, né, do que se apresenta, né? Mas vamos em frente. Olha, está repercutindo muito o indiciamento do ex-presidente Bolsonaro e do filho dele, deputado Eduardo. O vice-líder da oposição, deputado federal Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, afirmou que os indiciamentos de Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro não têm qualquer validade jurídica, pois violam o Código Penal. Segundo ele, o crime de coação no curso do processo exige prova de violência ou grave ameaça com a intenção de influenciar uma investigação, algo que não aconteceu. Veja o que ele diz. Lendo agora os termos do indiciamento feito contra Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, feito pela Polícia Federal, posso asseverar, até pela experiência que tenho, que o indiciamento é ilegal, ilegítimo e tem que ser urgentemente anulado, porque coação no curso do processo, que é o artigo 344 do Código Penal, exige, elemento típico do crime, exige violência e grave ameaça, exige prova de violência e grave ameaça para o fim específico de influenciar em processo judicial. Isso não há. Em nenhum momento no relatório consta
a prática de violência ou qualquer grave ameaça, o que indica que o ato é, além de ilícito e ilegítimo, é abusivo. Vai ter um crime por trás, crime de abuso de autoridade. E a ação feita por ordem de Alexandre de Moraes, ação abusiva também, prova essa estratégia para tentar desmoralizar, desacreditar Jair Bolsonaro perante a população brasileira, frente ao julgamento que começa agora dia 2 de setembro. Então, com essa estratégia, temos muito claro que não temos um processo, temos uma farsa que indica uma condenação, mesmo sem prova lá, a partir de 2 de setembro, quando começa o julgamento, e por isso tenho insistido tanto que o Congresso precisa urgentemente tratar de pautar, deliberar, votar e aprovarmos a anistia ampla, geral e restrita para evitar essa grande injustiça. Agora, o julgamento, dia 2 de setembro, não pode seguir adiante com essas barbaridades, com esse show de horrores que nós temos assistido, tudo capitaneado por esse pseudo-juiz Alexandre de Moraes. Só lembrando que, na origem, além de ser advogado, o deputado Sanderson também é delegado da Polícia Federal. Ele sabe muito bem o que está dizendo. E, na mesma linha, o deputado Coronel Tadeu, do PL de São Paulo, destacou a seletividade das ações. Veja. Mais uma vez, o teatro político tenta desviar a atenção dos verdadeiros problemas do país. Agora é o Lindenberg Farias, ex-senador do PT e conhecido por seu histórico de radicalismo, anunciando uma coletiva para pedir a prisão do presidente Jair Bolsonaro. A justificativa? Um suposto relatório do COAF sobre movimentações financeiras. Mas vamos ser claros. Não há elementos objetivos que justifiquem um pedido de prisão. Isso não passa de perseguição política, um jogo sujo para tentar calar uma das maiores lideranças de direita do Brasil. Enquanto o país enfrenta inflação, desemprego, corrupção por todos os lados, eles preferem mirar no Bolsonaro. O povo já entendeu o que está acontecendo e isso não é justiça. É militância travestida de legalidade. E escuta mais essa. Martin DeLuca, advogado que representa a Trump Media e a plataforma Rumble em ações contra o ministro Alexandre de Moraes, passou a receber ameaças logo após ter o seu número de telefone celular exposto em um relatório da Polícia Federal liberado pelo STF sem qualquer tarja de proteção. O contato com o prefixo de Nova York foi replicado em grupos, resultando em uma onda de mensagens agressivas por SMS e e-mail, o que levantou suspeitas de ação premeditada. No relatório aparecem trocas frequentes de mensagens entre DeLuca e Jair Bolsonaro, incluindo revisões de postagens e até sugestões de comunicação sobre o chamado tarifaço. O advogado, no entanto, afirma que sua atuação se restringiu a atividades jurídicas normais, como revisão de notas e petições, e classificou como conspiratórias as acusações de que estaria envolvido em algo além disso. Já a Polícia Federal justificou o vazamento, alegando necessidade de transparência, mas a explicação não convenceu críticos, que apontam para a exposição desnecessária de dados pessoais que colocam em risco a segurança de um profissional estrangeiro. A gravidade do episódio é tamanha que, segundo relatos, autoridades americanas pediram a DeLuca que não se manifestasse publicamente, que deixe a situação com elas. O caso reforça a percepção de que a investigação deixou de ser apenas jurídica e se transformou em um instrumento de intimidação contra qualquer um que se aproxime da defesa de Bolsonaro. E a escalada diplomática entre Brasil e Estados Unidos não para de ganhar novos episódios preocupantes. A atual embaixadora brasileira em Washington, Maria Luísa Ribeiro Viotti, pode ser descredenciada a qualquer momento e obrigada a retornar ao Brasil em breve, caso a crise envolvendo sanções e tensões entre os dois governos continue a se agravar.
Essa medida representaria um gesto extremo por parte dos Estados Unidos, sinalizando que Brasília perdeu legitimidade para manter representação oficial. E, além disso, há indicativos de que o governo americano estuda cancelar relações diplomáticas com o Brasil em determinados níveis, inclusive militares, o que resultaria em isolamento estratégico e bilateral. Seria um horror, um prejuízo imenso. Normalmente, esse tipo de ruptura inclui suspensão de contratos formais, de contatos também formais entre governos, inviabilizando diálogo direto e congelando cooperação em áreas como comércio, defesa e intercâmbios culturais. O desfecho dessa tensão vai depender das próximas decisões das lideranças brasileiras. Será um teste de equilíbrio entre diplomacia firme e o risco de apagar canais vitais com o principal parceiro externo do país. Gerson Gomes, estamos caminhando para isso, uma vez que a embaixadora brasileira não consegue falar com ninguém do Departamento de Estado americano. Isso já é um sinal bem grave da deficiência dessa relação entre os dois países. O que você acha? É verdade, Paulo. Veja que, começando pelo campo militar, que foi um dos que você citou, nós tivemos uma situação inusitada, porque a Conferência Espacial das Américas, que é um evento que já vem acontecendo há alguns anos, a última edição, inclusive, foi aqui nos Estados Unidos, em Miami, no ano passado, ela ocorreria no final de julho. E veja, seria de 29 a 31 de julho, em Brasília. Brasília sediaria, inclusive, vários países estavam já inscritos de participação. E é uma conferência muito importante, porque ela trata de temas que, inclusive, para o Brasil, são extremamente sensíveis, porque o nosso programa espacial ele ficou muito atrasado desde a explosão lá da base de Alcântara. O Brasil tinha um programa de lançamentos de veículos lançadores de satélite muito avançado, isso tudo ficou parado durante o governo Lula e Dilma, que fizeram um acordo com a Ucrânia, que nunca lançou um único foguete e nenhum satélite durante quase 13 anos. E esse programa, esse encontro para a gente poderia nos colocar de novo no estado, pelo menos, de acompanhar o que está acontecendo nessa grande evolução. A NASA aqui, por exemplo, em Cabo Canaveral, está fazendo quase 100 lançamentos de foguetes por ano, a maioria, inclusive, da SpaceX, do setor privado, e tudo isso foi parado com uma semana antes do evento, um evento que seria feito com a Força Aérea. Mais do que isso, nós temos uma operação anual dos fuzileiros navais, que é feita ali, a Operação Formosa, ali no campo de instrução de Formosa, que utiliza, inclusive, veículos que são os nossos veículos de lançamento de foguetes, o sistema Astros, da Vibraz, que estava mal das pernas, agora foi feita uma tentativa de recuperação, ou seja, o nosso setor militar, os nossos projetos estratégicos estão perigando por causa dessa crise diplomática. Eu não acredito, viu, Paulo, numa ruptura, mas eu acredito sim numa pausa. Muito provavelmente o Ministério da Defesa já tenha recebido sinalizações de que o Departamento de Defesa, de que o Pete Hegseth já está articulando uma espécie de deixar em banho-maria as relações militares com o Brasil. Há programas, inclusive, de armamentos, equipamentos que foram comprados, assistência técnica, muita coisa em jogo, mas veja que o governador da Geórgia, aqui, um estado um pouquinho ao norte aqui da Flórida, ele fez um acordo agora de operações conjuntas da sua Guarda Nacional, que é uma Guarda Nacional muito sofisticada, inclusive maior do que Forças Armadas de alguns países, de fazer uma operação com quem? Com a Argentina. Então, ao mesmo tempo que a Argentina agora tem acesso a caças F-16, programas de repotencialização, inclusive teve acesso à compra de um veículo que colocou, infelizmente, a nossa indústria nacional e italiana da Iveco, que tinha o Guarani, e eles foram deixados de lado para compras de veículos com 8 rodas americanos. Tudo isso está acontecendo no momento em que o Brasil está sendo deixado de lado. Mas você citou algumas outras expressões, Paulo, e eu acho importante a gente olhar não só a militar. Você tem razão. Hoje o Brasil está na mira. Essa questão que aconteceu com o advogado de Trump é gravíssima, porque esses vazamentos colocam em risco a sua segurança. E esses vazamentos, veja, que aconteceram também
imediatamente depois que o pastor Silas Malafaia teve o seu celular apreendido, vazaram conversas dele também. Ou seja, a Polícia Federal no Brasil tem se mostrado uma polícia que vaza o que interessa. Não podemos esquecer do dia 8, você lembra que aquele rapaz que derrubou o relógio, aquelas imagens apareceram no Fantástico no mesmo domingo, dia 8? Pois é, essas imagens que foram cedidas ou vazaram, elas sumiram e depois reapareceram dias depois na CNN. Quem vazou? Por que vazou? Então, há uma incompetência, Paulo, que não me parece ser acidental. Tudo leva a crer que esses vazamentos são propositais. E isso é muito arriscado e muito perigoso. Nós estamos sendo vistos hoje, de fora do Brasil, como um país que a justiça está sendo instrumentalizada para a perseguição política, como na Colômbia. Mas você viu, Paulo, que lá na Colômbia, veja que coisa interessante, com medo das sanções iguais às impostas ao Brasil, a Colômbia recuou e fez o quê? Soltou o Álvaro Uribe, que também estava condenado, como uma iniciativa de afastá-lo do processo eleitoral. Me parece que é isso, viu, Paulo? Se eu pudesse resumir tudo isso que você falou, eu diria o seguinte: o objetivo deles, aparentemente, não só é afastar Bolsonaro das eleições de 2026, ele que seria o candidato mais forte, mas mais do que isso, sabe o que eles querem? Eles querem poder rotular Bolsonaro de ex-presidiário, de descondenado, como a gente fala em relação a Lula. Mas o problema, Paulo, é que Lula, de fato, ele é um condenado por corrupção e não por importunar baleia, cartão de vacina e outras coisas que eles tentam agora nesse julgamento que é falacioso, que é um teatro de uma tentativa de golpe de Estado que todo mundo já viu que não ocorreu, né, Paulo? Os caras estão metendo os pés entre as mãos a todo momento, Gerson. Isso denota uma falta de estratégia, de planejamento horrível e tremenda. Significa que ninguém realmente imaginava que o tabuleiro iria virar. Ninguém imaginava que Donald Trump pudesse voltar ao poder, porque quem estava no comando da máquina administrativa eram eles, tanto lá quanto no Brasil. E o que aconteceu foi uma reviravolta e todo mundo dos Estados Unidos, da administração Trump, sabe perfeitamente o que aconteceu com o Brasil nas eleições de 2022. Sabe e tem as provas. Essas provas, se forem contestadas, provocadas, serão apresentadas. Eles nem precisam e vão agir, porque sabe que estava tudo errado na opinião deles. Então, o que se vê hoje é verdadeiramente um desespero. E não conseguem engolir isso de que a solução para todos esses problemas é deixar Bolsonaro livre. Deixando Bolsonaro livre, tudo volta a ser o que era antes e até melhor. Nada de tarifa, porque ficou claro isso naquela carta do Donald Trump, nada mais de sanções, tudo volta ao normal. Mas os caras, né, estão felizes, aliás, estão incomodados com a vida que tem, né, Gerson? Parece que estão incomodados. Milhões, apartamento de 22 milhões em Key Biscayne, não tá legal isso, tá muito bom, mas isso tá me incomodando. Eu quero provocar. Entendeu? Quero paulada na cabeça. Parece que é isso que os caras estão dizendo. O caminho é um só. Free Bolsonaro. Free Bolsonaro. Free Bolsonaro. Gerson, vamos fazer um intervalo aqui rapidinho e a gente volta logo na sequência, porque a gente ainda tem muita coisa para falar. O ministro André Mendonça, uau, parece que foi investigado pela Polícia Federal sem que a instituição tenha atribuição para isso. Vamos falar sobre isso já já. Roda o comercial aí e a gente já volta. Oi, André. Esse articulante é maravilhoso. Gente, eu tive Covid. Depois da Covid, eu comprei o primeiro pacote do articulante. E comecei a tomar. Não senti mais nada. Andava tudo. Acabou. Eu disse, não, eu acho que agora não vou comprar mais, não. Mas para quê? Comecei a sentir novamente. E é a segunda vez que eu estou comprando. Gente, é simplesmente maravilhoso. Muito obrigada, André. Olá, Paulo. Que alegria mais uma vez aqui
para falar desse produto maravilhoso. Nós acompanhamos agora mais um depoimento, né, mais um testemunho, mais uma pessoa que fala e fala a verdade. Então, gente, eu quero que você preste bastante atenção. Você que sofre com aquela dor crônica ainda, você que trabalha sentindo dor, sabe, a dor é tão difícil conviver com ela, porque a dor, ela só traz coisa ruim pra gente, coisas negativas. Você fica mal-humorado, né, fica estressado, você não dorme direito, tem insônia, você não consegue trabalhar, o rendimento não é o mesmo, e aí automaticamente isso influencia no casamento, isso influencia nos filhos. É muito difícil conviver com a dor. E eu falo por experiência própria, porque eu também tive problema precoce, eu tive artrose, eu tive condromalácia, e eu falo com todas as letras, gente. Sofrer com dor não é para qualquer um. E você que sofre com dor, sabe que só quem sabe isso é quem sente na pele, é quem passa por isso. Então, para você que sofre com dor, o Articular, que ele é o melhor produto ortopédico do Brasil. Ele é o único produto hoje que atingiu a pontuação máxima em questão de resultado. Por quê? Porque ele reúne todas as propriedades que um reumatologista, que um ortopedista indica para quem sofre com dor. Ele tem uma alta concentração de condroitina, de magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de tudo, que é o que o torna esse produto um produto premium, um produto nobre, é porque ele tem o ácido hialurônico ortopédico. E para quem não sabe ainda o que esse ácido hialurônico ele faz na nossa saúde, ele é simplesmente tudo, porque ele consegue reconstruir todas as paredes, todas as proteções dos ossos. Então você que tem osso batendo com osso, inflamação crônica, ao invés de você colocar uma prótese, por exemplo, hoje o tratamento a ser feito com maior eficácia é a infiltração de ácido hialurônico. Eles preenchem esse espaço vazio onde está ressecado, onde está batendo osso com esse ácido hialurônico, e o atrito ele deixa de existir. E aí, você tomando o Articular, que você já tem esse ácido hialurônico. E o importante é que ele tem uma nanotecnologia que consegue identificar a área do desgaste, a área da inflamação e carregar esses nutrientes diretamente para o local da dor. Então você deixa de sentir essa dor já na primeira semana de uso. Então, gente, é um produto maravilhoso que vai te dar resultado e vai te dar resultado rápido, porque quem tem dor tem pressa. Quem tem dor não quer esperar e eu tenho certeza que você também não quer esperar. Então, hoje, para você que sofre com dor, artrite, artrose, fibromialgia, hérnia de disco, bico de papagaio, você que não aguenta mais desperdiçar o seu dinheiro com medicação de farmácia, faz o seguinte, já vai ligando agora e aproveita porque estamos em promoção para os 500 primeiros telespectadores, desconto de 80% na nota. É só você ligar 0800 591 4391 0800 591 4391. Vou repetir, 0800 591 4391. A ligação é gratuita. Temos também a opção via QR Code. Você aponta a câmera do seu celular para o QR Code e você cai direto no WhatsApp. Ou, se você preferir, pode salvar esse mesmo número nos seus contatos, chamar a gente no WhatsApp, que você estará participando da promoção e o seu desconto será garantido. E ainda ganha de presente 2 pomadas massageadoras, são pomadas de extrema qualidade, que também tem o ácido hialurônico dentro delas. Vai receber um aparelho de massagem profissional e um robô aspirador que vai limpar a sua casa para você. Sabe qual que é o melhor de tudo? É que o pagamento é só para setembro, então você recebe, melhora e paga depois. Ligue 0800 591 4391 0800 591 4391, Paulo. Legal, já estamos de volta. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, participou de um evento no Rio de Janeiro, onde defendeu a liberdade de expressão e criticou o ativismo judicial. No discurso, ele afirmou que um bom juiz deve promover paz social, equilíbrio e autocontenção, e não gerar medo, caos ou perseguição. Veja o que ele disse. Eu passo para o quinto
elemento que eu considero fundamental para o fortalecimento do Estado de Direito, que o fortalecimento passa pela garantia das liberdades básicas do cidadão. Garantir as liberdades básicas significa que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. É o que diz a nossa Constituição. Significa que se deve garantir a livre iniciativa e o empreendedorismo, sem intervencionismos indevidos, não justificados, ilegais ou desproporcionais. Significa que a regulação do setor privado visa de forma conjunta e recíproca incentivar o desenvolvimento do setor regulado e, ao mesmo tempo, garantir que esse serviço seja realizado com qualidade e respeito ao direito dos seus usuários. Significa garantir que os cidadãos possam livremente se expressar e emitir suas opiniões, defender suas ideias sem censura direta ou indireta, isto é, sem medo de serem perseguidos por suas falas públicas ou de terem suas falas privadas expostas de maneira ilegítima. Nesse sentido, o ministro Celso de Mello, quando do julgamento da reclamação 18.566, deixou registrado que, em diversas ocasiões ou diversas decisões, que o exercício da jurisdição não pode converter-se em uma prática judicial inibitória, muito menos censória da liberdade constitucional de expressão e de comunicação. Isso não tem apenas uma dimensão privada. Liberdade de expressão não é apenas uma dimensão de um direito individual. Ele tem uma dimensão pública. Porque sem liberdades de expressão e de opinião, não há democracia. Oh! E ele tá ficando nervoso, hein? Tá ficando nervoso. As declarações acontecem no momento em que o ministro se vê alvo de uma polêmica. A Polícia Federal teria realizado uma investigação para apurar suposta atuação de Mendonça em benefício da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. A revelação levantou dúvidas sobre a legalidade dessa apuração e abriu espaço para questionamentos ainda mais graves. Estaria a PF agindo por conta própria, extrapolando suas atribuições ou cumprindo ordens de um outro ministro do Supremo? Essa incerteza expõe o risco de politização das instituições e reforça a tensão entre liberdade de expressão, a autonomia dos magistrados e os limites da atuação da polícia judiciária em processos de alto impacto político. Gerson Gomes, essa é mais uma pedra no sapato dessa gente que está achando que pode sair vencedora. Infelizmente, vai ficar cada vez mais complicada a situação, hein? Pois é, você sabe que essa fala do ministro André Mendonça, ela me fez refletir em relação a alguns pontos. Primeiro, uma boa notícia, né? Ela nos traz uma notícia, de certa maneira, alvissareira, porque o grupo de líderes empresariais, né, a LIDE, que é um grupo que normalmente, apesar da grande massa ou do poder financeiro estar concentrado em São Paulo, eles gostam de fazer os seus eventos longe de São Paulo. E qual é a boa notícia? Que dessa vez eles se afastaram ali uns 400 quilômetros só e fizeram o encontro no Rio de Janeiro, já que aqueles encontros tradicionais em Nova York não poderiam contar com quase nenhum dos ministros da Suprema Corte. Talvez até o próprio André Mendonça fosse um dos poucos. Então, a boa notícia é que o Dória e esse grupo, que normalmente faziam esses eventos em Nova York, agora parece que resolveram economizar. Isso é uma boa notícia. Mas vamos falar sério agora. Eu ouvi as palavras do ministro André Mendonça. Ele faz referência ao garantismo e, inclusive, ele faz uma espécie de retrospectiva acadêmica, citando alguns autores, falando sobre a diferença de um Estado de Direito débil, fraco, e um Estado de Direito forte. E quando ele faz essa comparação, ele foi aplaudido várias vezes, viu, Paulo? Me chamou a atenção que os empresários, eles interromperam as palavras do André Mendonça por diversas vezes, o que é, na minha avaliação, já um bom sinal, porque essa situação do Brasil hoje, ela só se sustenta se as elites militares, empresariais, políticas,
e dos negócios de todos os setores do Brasil, e até mesmo as elites acadêmicas, e por que não dizer os intelectuais, se continuarem dando sustentação a isso que ele denominou de uma crise institucional, crise entre poderes. É interessante que o ministro, inclusive, em um momento diz o seguinte, que ele tem legitimidade para falar sobre um tema muito sensível, que é o ativismo judicial. Ele falou das características que nós vivemos hoje de desrespeito entre os poderes, da desarmonia e da crise que nós enfrentamos, e ele não esqueceu do ministro sancionado não, viu, Paulo? Porque nas suas palavras finais, onde ele foi muito aplaudido, ele fez uma referência dizendo que um ministro, uma autoridade do Poder Judiciário, um juiz, ele deve ser respeitado e não temido, ou seja, a ele, a população lhe deve o respeito, não o medo e o temor. E ele faz questão de mostrar que o que nós vivemos hoje no Brasil está muito afastado do que seria um Estado democrático de direito. É bem-vinda essas palavras, eu creio que são bem-vindas essas palavras agora, parece que é uma voz dissonante que cada vez ganha mais amplificação, reverberação. Tomara que os empresários agora cheguem à conclusão de que respaldar o ministro sancionado por violações graves dos direitos humanos é uma insensatez, né, Paulo? Ô Gerson, eu sei que isso está fora de nossa pauta, nós não combinamos, mas parece que surgiu uma coisa aqui muito interessante lá na Europa que preocupa um pouco. O secretário-geral da OTAN, o Mark Rutte, disse que a Polônia vai responder a um ataque de um drone suicida russo em território polonês. Segundo Mark Rutte, estamos coordenando nossa resposta com os poloneses. Parece que um drone caiu na Polônia a cerca de 6 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, explodiu num campo de trigo, causando uma cratera enorme. Não morreu ninguém, ninguém ficou ferido, graças a Deus, mas agora os caras estão pensando em retaliar. Não seria muito precipitado isso, Gerson? De repente, o drone perdeu as coordenadas e errou o alvo, né? Não quer dizer necessariamente que a Rússia esteja atacando a Polônia. E, de repente, tudo que o mundo não precisa num momento como esse é uma resposta como essa, né? Aventada pelo secretário-geral da OTAN, o Mark Rutte. Principalmente num momento como esse, onde a paz, a guerra, um acordo entre a Ucrânia e a Rússia está prestes a ser alcançado, inclusive com o esforço de Donald Trump, né? O que você acha dessa situação? Bom, primeiro lembrar que, até te confidencio, quem sabe até te convido, eu tenho muita vontade de conhecer a Polônia. É um dos países que eu não conheço da Europa e está na minha prioridade número 1. Primeiro, porque agora elegeu um presidente de direita. Segundo, porque é um país que não subscreve aquela pauta globalista da União Europeia, inclusive foi sancionada várias vezes porque não permite aquela política desvairada de uma imigração descontrolada. Terceiro, porque é o país mais atingido pela guerra da Ucrânia, já recebeu, se eu não me engano, mais de 2 milhões, quase 3 milhões de refugiados ucranianos na Polônia. Terceiro, porque ela está praticamente em guerra com a Bielorrússia, com a sua fronteira fechada. Quarto, porque ela tem realmente uma autonomia em relação à Rússia, e quando a Alemanha estava comprando o gás da Rússia, ela fez um gasoduto direto da Noruega e preparou um retroporto para receber gás liquefeito para não depender dos russos. Veja só quanta coisa boa estou falando da Polônia. Então, eu não acredito, Paulo, que os poloneses vão se precipitar nesse momento, até porque eles já receberam outras situações dessa. Houve, inclusive, um míssil que foi atribuído aos russos,
que caiu em território polonês e depois se descobriu que foi um míssil da artilharia antiaérea, na verdade, ucraniana, que perdeu e ficou desorientada, acabou caindo em território polonês. Essa é uma desvantagem óbvia de quem está ali na fronteira próxima. Eles fazem fronteira com a Bielorrússia, não com a Rússia, mas com a Bielorrússia e com a Ucrânia, estão muito próximos e realmente todo o apoio logístico que Kiev recebe, praticamente ferroviário, passa pela Polônia. Eles estão muito envolvidos, mas eu não creio que os poloneses vão se precipitar nessa retaliação que você fala, se envolvendo diretamente no conflito. Pelo contrário, eles podem, eu posso afirmar que talvez seja o país que mais sofre as consequências da guerra na Ucrânia, no que diz respeito ali aos refugiados. Abriram os braços, receberam realmente os ucranianos, mas não tem condições, né, Paulo, de ficar bancando essa guerra por muito mais tempo. Tomara, viu, Gerson? Tomara mesmo. Vamos torcer para isso. Agora, para a gente encerrar, você lembra quando o presidente Lula afirmou que o rico é tão esperto que inventou a ideia de que o pobre precisa votar em um prefeito rico para ele não roubar? Só que ele é rico porque já roubou, foi o que foi dito por Lula. Você lembra quando o presidente falou isso? Se não, vamos rever. Roda aí. Sabe, então eu preciso parar com essa ideia. Sabe, que eles falam, os ricos são tão sabidos, que eles inventaram o seguinte: o pobre fala assim, aí eu vou votar no prefeito que é rico, porque ele não vai roubar, porque ele já é rico. Ora, ele só é rico porque já roubou. Pois essa declaração voltou à tona nesta semana diante da cena em Sorocaba. O ex-metalúrgico, que se apresentava como símbolo do povo, apareceu calçando um tênis de luxo da grife italiana Zegna, avaliado em cerca de R$8.000. O modelo chamado Triple Stitch, em camurça cinza, é vendido em sites internacionais de moda e reforça a imagem de um Lula que enriqueceu ao longo da carreira política e agora ostenta artigos de quase R$10.000, mesmo mantendo o discurso de pai dos pobres. A contradição salta aos olhos de quem percebe o abismo entre a narrativa e a prática, mas passa despercebida por muitos apoiadores tratados pelo próprio sistema político como massa de manobra. Massa de manobra, exatamente isso, incapaz de notar o engano. Essa não é a primeira vez que o petista surge com calçados de alto padrão. Em uma viagem ao Japão, Lula já havia usado um modelo semelhante, avaliado em mais de R$10.000, o que gerou críticas nas redes sociais pela incoerência entre o discurso e a imagem. Em Sorocaba, além do tênis de luxo, o presidente aproveitou para ironizar o ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo: "Tem gente que tem tornozeleira, eu tenho meia bonita." A frase provocativa, somada ao contraste entre o líder, que se apresenta como defensor dos mais pobres, e o político que desfila com artigos de grife, expôs novamente a distância entre a retórica populista e a realidade de quem hoje governa o país. A maioria do povo brasileiro usa calçados que variam de R$200 a R$500, no máximo. Mas o presidente pai dos pobres, que disse que quer todo mundo na mesma linha, pobre, usa tênis de R$10.000. R$10.000. É coisa pra caramba. Tem gente que não ganha isso por mês e vota nele. Gerson Gomes, pra gente encerrar e já nas suas considerações finais, né? Massa de manobra, é isso aí, né? É isso aí. Pois é, você sabe que eu vou fazer um vínculo com a última notícia que você me provocou sobre a Polônia. Tem mais dois aspectos que me atraem essa visita. Primeiro, é um país cristão, muito tradicional, conservador, né? É, inclusive, terra natal de um dos papas, é um país muito católico. Mas o segundo, que é a terra do Lech Walesa. Veja que esse líder sindical, que foi ganhador do Prêmio Nobel, que aliás é um dos grandes ciúmes, né, que Lula tem, ele gostaria de receber o Prêmio Nobel da Paz um dia, mas veja que o Lech Walesa, lá atrás, ele já disse o seguinte, que Lula é uma farsa. Lula é um impostor das ideias sindicalistas, porque ele diz o seguinte,
que quando conheceu Lula, ele já falou: nós estamos traçando caminhos divergentes, opostos, porque eu estou saindo do comunismo. O Lech Walesa foi o primeiro presidente da Polônia depois do desmantelamento da União Soviética. Ele, um líder sindical combativo, e ele dizendo: eu lutando para sair do comunismo e do socialismo, e o Lula brigando para colocar o Brasil nesse caminho retrógrado, perverso e até, por que não dizer, criminoso do comunismo internacional, do socialismo. Mas é isso, ele se ufana hoje de ter um ministro na Suprema Corte que o representa, um comunista raiz como Flávio Dino. Ele se orgulha de hoje ver o país afundando porque está se afastando do imperialismo yankee norte-americano. E parece, né, que quando você faz essa provocação, ele lembra muito daqueles ditadores comunistas que impuseram à sua população uma pobreza rigorosa, mas tem muito dinheiro, como o próprio Maduro, com seus familiares com muito dinheiro, como o próprio Fidel Castro, que tem parentes com muito dinheiro, inclusive aqui nos Estados Unidos, e tantos outros, né, que abraçaram o comunismo como uma opção de ter uma elite muito rica e impondo a um povo uma pobreza gigantesca. Paulo, essa incongruência a gente já conhece da história e me parece que o Lula, agora no finalzinho, se trai, já não consegue se conter, ou pelo menos o fingimento já fica muito mais difícil, né, Paulo? Solidariedade do Lech Walesa, era muito legal isso aí, né? Era um belo partido. Gerson, 10 mil reais de um tênis, cara. 10 mil reais? Oh, pai, é muita coisa, viu? Gerson, muitíssimo obrigado pela sua participação, sempre brilhante. Vamos ficar atento, porque os destroyers já estão ancorando ali, na bordazinha da Venezuela, e muita coisa pode acontecer, e a gente te aciona aí, tá? Com toda a urgência do mundo. Muito obrigado, viu, Gerson? Tenha um excelente fim de semana. Obrigado. Eu espero que a gente não veja ali um desembarque anfíbio, eu espero que não seja isso, mas lembro para a nossa audiência que aqueles argentinos que estavam ali presos, lembram? Aliás, não argentinos, na verdade eles eram a oposição na embaixada argentina. Havia funcionários argentinos, mas na verdade estavam aos cuidados dos brasileiros, lembra? E você lembra que quando o Maduro foi lá na Rússia, não é que o Maduro vai na Rússia, encontra o Lula e no mesmo momento Lula e Maduro são surpreendidos com uma operação dos Estados Unidos e que faz a retirada desses reféns ali na embaixada argentina sem ninguém ver, Paulo. Então, eu acredito que Maduro será alcançado numa operação parecida com essa, em que o pessoal vai lá cirurgicamente, o apanha e o leva embora e tudo estará resolvido. Como você disse, o Marco Rubio poderá visitar a Venezuela sem o líder do cartel dos sóis ali no território. Forte abraço, Gerson. Até segunda. E nós chegamos ao final desse nosso programa, muito bom, bom mesmo. E para ficar melhor ainda, é só você visitar o site que vai aparecer agora na sua tela, lojavirtual.com, e fazer o seu pedido desse perfume maravilhoso que é Uma Noite em Sevilha. Você vai amar, tenho certeza absoluta. É o perfume que eu uso e onde a gente entra todos os dias. As pessoas se encantam com o aroma, a fragrância duradoura desse perfume. E o preço tá bom? O preço tá bom. Aceita cartão, todos os cartões, pagamento Pix, o que você precisar. Acesse lá e conheça esse produto. Lembrando que você adquirindo o Etê Uma Noite em Sevilha, você ajuda o nosso canal. Tá bom? Muitíssimo obrigado pela companhia. Na segunda-feira nós estamos de volta e vamos ficar atento ao que poderá acontecer nesse fim de semana, tanto no Brasil quanto no exterior. Um forte abraço mais uma vez, obrigado pela companhia e até segunda.